Você certamente já ouviu falar sobre a série Jogos Vorazes, certo? A história é protagonizada por Katniss Everdeen e conta como é realizado o sorteio de 24 pessoas que estão destinadas a lutar em uma arena de guerra. O objetivo? Fazer com que essas pessoas se matem uma a uma, até que sobre um único vencedor. E se você fosse um dos sorteados? Mataria inocentes para se salvar de uma arena mortal? Teria a coragem de ferir alguém, vendo que a sua vida depende disso? E se nós disséssemos que foi exatamente isso que 42 jovens japoneses passaram em 1932, durante o que ficou conhecido como The Real Hunger Games Experiment? Todos os adolescentes eram alunos de uma escola de ensino médio que foram sequestrados e enviados para uma ilha japonesa chamada Okunoshima. Esse experimento foi perigosamente pensado pelas mentes assassinas mais cruéis e cautelosas que se pode imaginar. Até mesmo os pais dos alunos receberam um comunicado de que os filhos estariam numa viagem de campo por 10 dias em Tóquio. Tudo nesse experimento foi feito para não levantar qualquer suspeita. Os adolescentes embarcaram num ônibus e, diferente do que imaginaram, desceram na ilha de Omishima, que dá acesso à ilha secreta de Okunoshima. O que você esperaria encontrar num lugar onde sabe que não deveria estar? Como você reagiria se percebesse que a sua vida corre risco? Ao chegarem no destino final, cada um dos alunos foi obrigado a amarrar em seu próprio corpo um cinturão de bombas mortais. Essas bombas eram para garantir que os alunos matariam uns aos outros, denunciando sua localização. Além disso, elas explodiriam em casos de fuga. Se você gosta de filmes de horror japoneses, sabe que essa é a história do filme Battle Royale, lançado em 2000. Inclusive, a criadora da saga Jogos Vorazes já disse que sua história é meio inspirada no filme. Ficção ou não, Battle Royale é uma história que serve de exemplo para muitos casos reais de experimentos que ultrapassam qualquer princípio de humanidade e chocam por tamanho nível de violência e crueldade. Já vamos avisando que o vídeo de hoje não é para pessoas sensíveis, porque estamos prestes a revelar quais são os 2 experimentos mais macabros que você vai ver hoje. Esteja preparado. Os horrores da unidade japonesa 731. Uma elite de cientistas e militares que recebiam quantias milionárias do governo e tinham carta branca para cometer até as maiores crueldades. Se você nunca ouviu falar sobre a unidade 731, não é o único. As histórias sobre a unidade 731 não são para qualquer um. É preciso ter estômago forte. E apesar de todos os horrores, o fato mais triste é que nenhum dos culpados foi penalizado pelas atrocidades que infligiram nos soldados chineses. A unidade 731 era a verdadeira personificação do mal durante a ocupação na China, na época da Segunda Guerra Mundial. Duvida? Então, o que você acha de ver toda a sua família morrer e definhar pelos efeitos da peste bubônica, mais conhecida como peste negra? Foi exatamente isso que aconteceu com as pessoas que viviam em Guizhou, uma província da China. Em um de seus experimentos com armas químicas, a unidade 731 bombardeou Guizhou com cápsulas cheias de arroz, trigo e pulgas. A princípio, ninguém entendeu a razão daquilo, já que os insetos contaminados eram microscópicos. Mal podiam imaginar que era uma sentença de morte. E a lista de horrores consegue ficar ainda pior. Além da peste negra, espalharam doenças como a cólera, a febre tifoide e o terrível antrás. Ao todo,
foram mais de 200 mil vítimas fatais nos ataques biológicos orquestrados pela Unidade 731. Há relatos ainda de que os médicos praticavam vivissecção, que consiste em dissecar um corpo vivo e retirar um órgão por vez, até que a pessoa não suporte mais o sofrimento. Em alguns casos, eles penduravam os corpos e realizavam todo o processo de vivissecção sem utilizar qualquer tipo de anestesia. Agora, imagine ser amarrado ao chão congelado apenas para que a Unidade 731 pudesse analisar o seguinte: quanto tempo leva para alguém morrer em consequência das queimaduras de gelo? Pensa que acabou? Então, o que você acha de ser levado para uma câmara de descompressão para ver quanto tempo leva até que os seus olhos explodam e saltem para fora do seu crânio? Imagine centenas de pessoas infectadas por doenças virais sendo conservadas no formol em prol da ciência cruel e desumana praticada pela elite secreta. Se você está se perguntando o que aconteceu com a Unidade 731, a resposta é absolutamente nada. Nenhum dos envolvidos nos experimentos bárbaros foi prejudicado. Há teorias conspiratórias que envolvem até um inimigo outrora do Japão, os Estados Unidos. Pelo que dizem, foram os norte-americanos que ajudaram a abafar as atrocidades da Unidade 731 em troca de informação. O Japão nunca se pronunciou sobre o assunto, nunca houve qualquer forma de reparação aos chineses ou sequer um pedido de desculpas. Muitos foram aos tribunais para fazer justiça, mas em vão. A Unidade 731, além de ser um dos experimentos mais macabros de todos os tempos, permanece como um dos maiores casos não explicados da história. Tudo o que se sabe é que eles foram o maior, mais cruel e imoral dos programas de guerra biológica que já existiram em toda a história da humanidade. Os testes de gás mostarda em soldados. Se você já ouviu falar do gás mostarda, sabe que ele é uma das descobertas mais letais de todo o mundo. Para quem não sabe, esse gás não é só capaz de provocar mortes em massa, como tem o poder de arruinar o DNA humano, aumentando as chances de doenças como o câncer. Existem variedades do gás mostarda que são menos concentradas que outras, mas a mais letal, a que é altamente perigosa para a nossa vida, foi criada em 1913 pelo químico inglês Hans Clark. Não dá para dizer com certeza que o gás mostarda foi concebido para ser usado como arma de guerra. O fato é que ele sempre foi uma vantagem e tanto em combates e conflitos, e foi utilizado pela primeira vez durante a Primeira Guerra Mundial. Depois de inalado, os efeitos do gás mostarda levam até 24 horas para desencadear os primeiros sintomas. Ele irrita as mucosas e causa uma ardência profunda, criando bolhas internas. A pessoa é literalmente queimada de dentro para fora, porque o gás é absorvido pela gordura do organismo. Se em contato com os olhos, em poucas horas pode tornar a pessoa completamente cega. Se inalado, o gás compromete todo o sistema respiratório, podendo matar alguém por causa do excesso de líquidos nos pulmões, os edemas. Para se ter ideia, nem mesmo roupas são capazes de proteger o organismo. Agora, se o gás entrar em contato com a pele exposta, é preciso afetar mais de 50% do corpo para ser fatal. E é aí que entra nosso segundo caso de hoje. Em 1943, a Marinha Americana persuadiu seus oficiais a participarem de experimentos secretamente desumanos, que à primeira vista eram entendidos como missões comuns a serviço da nação. Garotos de 17 anos eram trancados em câmaras de gás e então envenenados com uma mistura de gás mostarda e arsênico.
Houveram casos em que os oficiais foram convidados para testar roupas de combate, mas não era qualquer teste. Os marinheiros eram levados para acampamentos isolados e instruídos a usarem máscaras de gás. Só aí eram informados de que os testes se referiam à resistência dos uniformes contra o gás mostarda, que é altamente tóxico para humanos. Eles eram colocados em cabanas aquecidas com uma porta que só podia ser aberta do lado de fora. Ou seja, os oficiais só saíam de lá quando os médicos achavam que eles já tinham sofrido o suficiente. Mesmo que eles implorassem aos berros por ajuda, a experiência só terminava quando eles, os médicos, queriam. Foram mais de 2.500 marinheiros usados como cobaias para prevenir que as tropas americanas fossem dizimadas pelos alemães e japoneses. O medo de sofrerem ataques de gás mostarda levaram os americanos a cometer atrocidades contra os próprios defensores da nação, mas, sobretudo, infligiram seres humanos a dores alucinantes. Os marinheiros colecionavam cicatrizes das queimaduras, problemas respiratórios crônicos e outras tantas sequelas em virtude dos efeitos do gás. Quem se negava a entrar nas câmaras de gás recebia ordem direta para tal. Do contrário, eram mandados para a prisão, na melhor das hipóteses. Pelo visto, existia algo pior que ser obrigado a sentir dores capazes de desencadear alucinações. Agora, será que de alguma forma valeu a pena expor seus cidadãos a um risco tão grande? Na opinião de muitos, o experimento foi um fracasso e completamente desnecessário. Dá para contar nos dedos da mão direita quantas vezes o gás mostarda foi usado em ataques de guerra. A substância era temida até mesmo pelos cientistas, que encontraram dificuldades em dissipar o gás de forma controlada. Ainda bem. Relatórios oficiais divulgados pelo Pentágono, 50 anos depois, mostram que o experimento foi intitulado como Testes de Câmara com Assuntos Humanos. No próximo vídeo, vamos contar mais casos e histórias como essas. E não se esqueça, cuidado com as propostas aparentemente vantajosas demais que você recebe, porque os psicopatas podem estar em qualquer lugar, dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, ou aí, ao seu lado. Até o próximo Baseado em Fatos Reais.